Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar então hoje continuidade à primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje nós encerramos então a primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje a gente vai fazer o capítulo 4, 3, 4 e 5. 3 capítulos para a gente terminar a carta. Vamos pedir ao Espírito Santo então para que nós possamos mergulhar também nessa carta aos Tessalonicenses, que a gente possa abrir o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco, para que nós possamos ser formados por essa palavra, para que nós possamos então ser forjados por essa palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. São Paulo começa a falar aí da missão de Timóteo, né? A gente vai pegando o início do capítulo 6, do capítulo 3, e São Paulo vai dizendo então que eles enviaram Timóteo a Tessalônica. E Timóteo vai até Tessalônica, visita ali a igreja nascente naquele lugar, aquela comunidade, e ele volta e traz boas notícias para Paulo, dá notícia. Paulo tinha ficado preocupado se os tessalonicenses tinham perseverado na graça de Deus, na palavra de Deus. E Timóteo retorna a Paulo e traz então essas boas notícias de que aquele povo estava perseverando na graça, né? Que a pregação de Paulo não tinha sido em vão. E São Paulo então vai se alegrar em Deus pela graça que foi concedida então aos Tessalonicenses. Vamos lá no versículo 11 para a gente ver o que São Paulo diz. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus nos preparem o caminho até vós. Porque Paulo desejava rever os Tessalonicenses. Então ele teve que sair, como a gente viu ontem, teve que sair corrido daquele lugar, mas ele desejava voltar até lá. E ele diz então, que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua e para com todos os homens, como é o nosso amor ardente para convosco. Que ele confirme os vossos corações e vos torne irrepreensíveis e santos na presença de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então a gente vai vendo que ao longo dessa carta também, São Paulo vai trazendo esses traços da vinda de Jesus. Por quê? Porque era também uma dúvida que eles tinham. Eles que tinham recebido a palavra de Deus, e nós sabemos o quanto a igreja nascente ela esperava, ela tinha essa expectativa da vinda do Senhor. E dentro então de todas essas realidades, daquilo que também era a dúvida do coração deles em relação à vinda de Jesus, a gente vai vendo que Paulo vai o tempo inteiro passando também nessa carta falando da vinda de Jesus, falando da segunda vinda de Jesus. No capítulo 4, então, ele vai aprofundar um pouco mais sobre a realidade da vinda, né? No capítulo 4 e capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. No mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Então, mais uma vez, São Paulo vem nos chamar a progredir. Nós não podemos ficar estacionados, nós não podemos ficar parados, nós somos chamados a avançar, nós somos chamados a progredir, sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas como os pagãos que não conhecem a Deus. Então São Paulo vem dizer,
esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, né? E nós ficamos então nos perguntando o que seria a vontade de Deus, e a gente pensa que fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa para Deus é a vontade de Deus. Claro, fazer coisas é importante também, mas o mais importante é que nós sejamos santos. A vontade de Deus é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E as outras coisas serão consequências dessa santificação que o Senhor deseja fazer em nós. E continua então no versículo 6. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pois, por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus que nos deu o Espírito Santo. Então, desprezar aquilo que nos leva à santidade, esses preceitos, aquilo que Paulo vai ensinando aqui, na verdade é desprezar o próprio Deus. Deus que deseja que nós nos santifiquemos, Deus nos dá os meios para que nós possamos chegar à santidade. E se a gente simplesmente deixa de lado tudo isso, se a gente não quer saber desses meios que Deus nos dá para que nós cheguemos à santidade, nós não estamos desprezando essas realidades, mas estamos desprezando o próprio Deus, que nos deu o Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas. Quem nos santifica é o próprio Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que nós nos tornaremos santos pela nossa própria força, pela nossa própria iniciativa, mas a iniciativa primeira, ela é de Deus. Por isso, nós que somos templos do Espírito Santo, nós somos capacitados para vivermos essas realidades que nos fazem santos. Por isso que todos os dias nós devemos pedir então que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo venha realizar a sua obra em nós, para que nós sejamos aquilo que Deus deseja, que nós sejamos santos conforme a vontade de Deus. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. É o que estáis praticando para com os irmãos, com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Então, o que São Paulo está falando aqui? Olha, os tessalonicenses, eles já se amavam uns aos outros. São Paulo diz que eles vivem já a caridade. Que maravilha, né? Porque em tantas outras cartas de São Paulo, ele chama a atenção daquelas comunidades, da igreja presente naqueles lugares. Por quê? Porque eles não se amavam ainda como deveriam, que não havia unidade entre eles. Mas não é isso que São Paulo diz à comunidade de Tessalônica, a igreja em Tessalônica. O que ele diz é, olha, vocês já se amam, e o amor de vocês, a caridade de vocês se estende a toda a Macedônia. Mas ele diz, mesmo assim, amando do jeito que vocês amam, nós ainda vos rogamos que vos aperfeiçoeis mais e mais. Então, independente do tamanho do nosso amor, talvez você já diga assim, eu já amo muito, eu já perdoei os meus inimigos, eu já amo as pessoas que me fazem mal, mas o Senhor está dizendo para nós nesse dia, é preciso nos aperfeiçoarmos no amor. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como nolo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora, não sereis pesados a ninguém. Irmãos, agora ele entra na vinda de Cristo. Não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. É assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, às vezes a gente tem medo de falar da vinda de Jesus, né? Às vezes a gente tem medo de falar ou de pensar e a gente fica maquiando a vinda de Cristo. Não! A palavra é clara, Jesus voltará. E São Paulo está dizendo como vai acontecer. Ele diz que quando for dado o sinal, olha que maravilha, se pensa na cena de Jesus voltando, hein? Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, eu fico imaginando essas trombetas soando e eu olhando para o céu, gente. Vamos pensar nisso, hein? A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Gente, os mortos ressurgirão todos nessa hora. Quando Jesus estiver voltando, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, não é a palavra de Deus, é a Bíblia. São Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, os que estiverem mortos ressurgirão primeiro. E depois nós, os vivos, os que estamos aqui na terra, nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ou seja, pensa na cena, vamos entrar na palavra, né? A gente conseguir imaginar. Soou a trombeta, a voz do arcanjo, Jesus voltou, os mortos ressuscitaram e foram ao encontro do Senhor nos ares. Gente, vai ser uma maravilha. Foram ao encontro do Senhor nos ares. E depois que nós virmos os mortos ressuscitarem, irem ao encontro do Senhor nos ares, nós, os vivos, também iremos. Seremos arrebatados com ele. Gente, está chovendo, vai dar um chiadinho aí no vídeo. Mas nós vamos continuar. Então nós seremos arrebatados com o Senhor. Vamos no capítulo 5 então. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. De noite, quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Aqui também já está falando aí da realidade daqueles que não querem saber de Cristo Jesus, não querem saber dos mandamentos de Deus, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber da vontade de Deus, não estão nem aí. Vai surpreender. Que nós estejamos fundados no Senhor, que nós estejamos firmes no Senhor, para que nós sejamos arrebatados com Ele nos ares. Quando a gente ouvir soar a trombeta, vai ser um cântico de aleluia, mas para aqueles que estão vivendo, como a gente diz, né, no ditado, do jeito que o diabo gosta, já sabe, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que este dia não vos surpreenda como um ladrão. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porque não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente, edificai-vos uns aos outros como já o fazeis. Nós precisamos viver na luz. E nós precisamos nos afastar das trevas e afastar as trevas de nós. Nós precisamos viver como filhos da luz. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. E precisamos nos consolar mutuamente. Precisamos nos edificar mutuamente. Para que nós sejamos encontrados puros, para que nós sejamos encontrados prontos para o dia do Senhor, que virá como um ladrão e surpreenderá
de uma maneira negativa aqueles que vivem nas trevas. E São Paulo então vem dar várias recomendações aqui. Como é que eu vou caminhar na luz? Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Conservai a paz entre vós. Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro o mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Gente, se o Senhor nos chama, o Senhor nos dá a graça e o Senhor cumpre a sua promessa. E se nós colaboramos com a graça, nós seremos encontrados irrepreensíveis no dia de Cristo. E nós então viveremos para sempre com o Senhor, na glória do céu. Que essa seja a feliz expectativa do nosso coração. Nós pedimos então a intercessão da Virgem Maria, para que nós tenhamos um coração vigilante como o coração de Nossa Senhora. Que nós tenhamos um coração aberto como o coração de Nossa Senhora. Que nós tenhamos um coração atento à voz do Senhor, atento à vontade do Senhor, como foi o coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.